pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula onde falaremos sobre sequências. Espero que vocês gostem e entendam. Vamos à aula. Pois bem, pessoal, sequência. É muito comum no dia a dia nos depararmos com sequências, sejam elas numéricas ou não, como por exemplo a sequência dos dias da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até o sábado. A sequência dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. A sequência dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Sabemos que é infinita. A sequência dos números primos, lembrando que número primo é aquele que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Então o primeiro deles é o 2, que também é o único par. E a partir daí, todos eles são ímpares, ou seja, 3, 5, 7, 11, 13, que são números que dividem apenas por 1 e por ele mesmo. Agora, digamos que nós representemos o primeiro termo dessa sequência por A1, que a gente lê A, índice 1 ou simplesmente A1. Esse A é maior um pouquinho e esse 1 é o que a gente chama de subscrito, quer dizer, fica menorzinho ali embaixo. O segundo termo, vamos representá-lo por A2 e assim por diante até o 12º termo, que a gente vai representar por A12. Sendo assim, nessa sequência dos meses do ano, o A1 é janeiro, é o primeiro termo. Então aqui nós temos que o A1 é janeiro. O A2, como nós podemos ver, fevereiro. O A3 seria março, o A4 abril e assim por diante até o A12, que nesse caso é dezembro. Em outras palavras, esse índice aqui indica a ordem do termo na sequência. Por exemplo, o índice 1 quer dizer que é o primeiro termo. O índice 2, segundo termo, e assim por diante até o índice 12, no caso dessa sequência, que é o 12º termo. Então, quando a gente representa o primeiro termo por A1, o segundo termo por A2, o terceiro termo por A3 e assim por diante, até um termo de ordem qualquer, n, que a gente vai chamar de AN, quer dizer que esse índice aqui pode ser qualquer valor natural diferente de zero. Por quê? Porque se trata de uma contagem. O primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e assim por diante. Nós não vamos ter o termo negativo, não vamos ter o termo de ordem zero, porque aí não existiria sequência. Então, considerando esses termos, nós podemos escrever a sequência A1, A2, A3 e assim por diante, até um termo qualquer de ordem n. Se essa sequência for infinita, ela vai continuar aí, ou seja, teria aqui reticências, porque seria infinita. Esse termo, AN, também é chamado de último termo, que nem sempre será o último mesmo, depende da sequência. Se a sequência for infinita, ele será o termo limite, ou seja, nós vamos limitar essa sequência até um determinado termo, e aí esse termo será o AN. Então, se nós considerarmos as sequências anteriores, nós teremos nessa sequência o A1 é o domingo, o A2 é a segunda, o A3 é a terça e assim por diante, até o A7, que será o sábado. Se nós considerarmos essa sequência dos números naturais, o A1 será o 0, o A2 será o 1, o A3 será o 2 e assim por diante. No caso dos números primos, o A1 será o 2, o A2 será o 3, o A3 será o 5 e assim por diante. Então, a partir desses exemplos, o que nós podemos entender por sequência? Sequência, que a gente também chama de sucessão, é todo o conjunto ordenado de elementos, sejam eles numéricos ou não. No nosso caso, nós vamos trabalhar mais com sequências numéricas, ou seja, sequências tipo essas,
que são formadas por números. Determinadas sequências possuem uma lei que caracteriza os seus elementos. Mas o que significa isso? Caracterizar os seus elementos. Significa que, a partir dessa lei, que é conhecida como lei de formação, nós podemos determinar todos os elementos dessa sequência. Ou seja, ela determina os elementos da sequência. Por exemplo, vamos escrever a sequência cuja lei de formação é AN igual a 2n menos 1, sendo que esse n é um número natural diferente de zero. Então, vamos considerar os seguintes valores para n. Quando n for 1, então o termo da sequência vai ser determinado por esta fórmula, que é a lei de formação. Então, onde tiver n nessa fórmula, a gente substitui por 1. Então, vai ficar A1, o n é 1, igual a 2 vezes o n, que é 1, menos 1. Então, isso vai ser igual, a gente resolve primeiro a multiplicação, 2 vezes 1, 2, repete o restante, menos 1, que isso é igual a 2 menos 1, dá 1. Quando n for 2, do mesmo jeito, A2 é igual a 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1, isso dá igual a 3. Quando n for 3, então A3 vai ser igual a 2 vezes 3 menos 1. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, menos 1, repete o restante, isso dá igual a 6 menos 1, isso dá 5. Quando o n for 4, então A4 vai ser igual a 2 vezes 4 menos 1, que isso é igual, 2 vezes 4 dá 8, 8 menos 1 é igual a 7. Vamos fazer até esse valor apenas. Então, nós teremos a sequência 1, 3, 5 e 7. Se a gente continuar aí, essa sequência será infinita. Depende da quantidade de valores que a gente atribuir para o n. Como o n é natural diferente de zero, então vai ser infinito. Observe que essa sequência, na verdade, é a sequência dos números naturais ímpares. Tá vendo? 1, 3, 5, 7. O próximo será 9, depois 11 e assim por diante. Como eu disse, a lei de formação é, na verdade, uma fórmula que permite com que você determine todos os termos da sequência. Então, digamos que eu queira determinar o termo de ordem 10 ou o 10º termo. Então, significa dizer que o n é 10. Portanto, o AN vai ser o A10 igual a 2 vezes 10 menos 1. Resolvendo primeiro a multiplicação, 2 vezes 10 dá 20, menos 1, que isso dá igual a 19. Ou seja, o 10º número natural ímpar é 19. Agora, vamos determinar a sequência definida pela lei de formação AN igual a 3n ao quadrado menos 1. Lembrando que o n é natural diferente de zero. E nesse caso, nós vamos considerar os valores de n menores ou iguais a 4, que é o que diz aqui. Menor com o traço embaixo significa igual. Então, menor ou igual a 4, que são, na verdade, esses valores que já estão aqui. Então, quando n é 1, nós vamos ter, do mesmo jeito, A1 igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Numa expressão numérica, que é esse caso, nós resolvemos primeiro a potência. Então, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, que é 1, menos 1. Resolvemos a multiplicação. 3 vezes 1, 3, menos 1, que isso é igual a 2. Quando n é 2, então vai ficar A2 igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 1. Resolvendo primeiro a potência, mais uma vez, então isso vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, menos 1. 3 vezes 4, 12, menos 1, que isso é igual a 11.
Quando n for 3, então A3 vai ser igual a 3 vezes 3 ao quadrado menos 1, que é 3 vezes 3 ao quadrado dá 9, menos 1. 3 vezes 9, 27, menos 1, que isso dá igual a 26. E quando n for 4, A4 é igual a 3 vezes 4 ao quadrado menos 1, que isso é igual a 3 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, menos 1, que isso é igual a 3 vezes 16 dá 48, menos 1, que isso dá igual a 47. Portanto, nós temos a sequência 2, 11, 26 e 47, que é definida por essa lei de associação. Agora, digamos que, como no exemplo anterior, nós queiramos o termo de ordem 10, ou seja, o n é 10. Então, nós teremos A10 é igual a 3 vezes 10 ao quadrado menos 1, que isso vai ser igual a 3 vezes 10 ao quadrado dá 100, menos 1. 3 vezes 100 dá 300, menos 1, que isso dá igual a 299. Olhando para essa sequência, o que é que a gente pode concluir? Que quando o n é ímpar, o AN, ou seja, o termo, é par. E quando o n é par, o AN, ou seja, o termo em questão, é ímpar. Então vai ficar sempre ó, par, ímpar, Aqui como o n é 10 e 10 é par, então significa que o AN, nesse caso o A10, é ímpar, como podemos ver. Nesses exemplos, vamos tentar determinar o AN, que também é conhecido como termo geral, ou seja, vamos determinar a lei de formação de cada sequência. Então, no caso da primeira sequência, que é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Se a gente observar, essa sequência é a sequência dos números naturais sem o zero. Então, nós temos que o A1 é igual a 1, o A2 é igual a 2, o A3 é igual a 3 e assim por diante, de modo que a gente pode concluir que o AN, ou seja, o termo geral, se vocês observarem aqui, ó, a ordem do termo é igual ao próprio termo. A ordem do termo é igual ao próprio termo e assim por diante. Então, o AN vai ser igual a N. Então, esse é o termo geral dessa sequência. Muito simples, né? Esse caso. Agora vamos considerar a outra sequência. 2, 4, 6. Como é uma sequência ordenada, o próximo será 8, depois 10, 12 e assim por diante. Ou seja, é a sequência dos números naturais pares. Então, o A1 é 2, o A2 é 4, o A3 é 6, o A4 vai ser 8 e assim por diante. Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma relação entre esses dois valores. Se eu somar eles dois, ó, 2 mais 1 dá 3. Então, não vai dar o termo em questão. E se eu multiplicar, ó, 2 vezes 1 dá 2. Então, a relação entre eles, 2 vezes 1, que dá 2. O próximo valor, ó, se eu somar, vai dar 6. Se eu multiplicar, dá 8. Mas eu posso escrever esse termo aqui como uma expressão que envolva esse termo aqui. Que se você observar, ó, 4 é o dobro de 2. Então, eu posso escrever 4 como sendo 2 vezes 2. A mesma coisa, ó, 6 é o dobro de 3. Então, eu posso escrever 6 como sendo 2 vezes 3. Se eu pegar o termo de ordem 4, então o A4, a gente sabe que é 8, ou seja, a mesma coisa que 2 vezes 4, o dobro de 4. Portanto, a gente pode concluir que o AN vai ser igual ao dobro de N, ou seja, 2N. Então, esse é o termo geral dessa sequência. Em outras palavras, com esta fórmula, eu posso determinar todos os termos dessa sequência. Agora vamos considerar a mesma sequência dos números naturais, só que incluindo o zero. Então, a gente
pode escrever o A1 como sendo 0. O A2 é o 1, ó, é o que está na segunda posição. O A3 é o 2. O A4 é 3. E assim por diante, até o AN, que é... Vamos ver alguma relação entre eles. O AN em função de N. Então, se você observar, ó, o N aqui é 1 e o AN, que é 1, é 0. O N é 2, o A2 é 1. O N é 3, o A3 é 2. Ou seja, é sempre o N menos 1. Ó, o N aqui é 1. Se eu tiro 1, dá 0. O N é 2. 2 menos 1 dá 1. O N é 3. 3 menos 1 dá 2. O N é 4. 4 menos 1 dá 3. E assim por diante. Então, o AN vai ser, no caso, N menos 1. Por exemplo, aqui, ó, o N é 4. Então, 4 menos 1 dá 3. O N é 3. 3 menos 1 dá 2. E assim por diante. Uma outra forma de eu escrever esse termo geral seria considerando os termos. Então, o segundo termo é o termo anterior mais 1. Ó. Se eu pegar 0 mais 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. E assim por diante. Nesse caso, observe que o primeiro termo é 1. O segundo termo é 4. O terceiro termo é 9. O quarto termo, que nesse caso está 25, mas na verdade não é 25, e sim 16, tá? Então, o quarto termo é 16 e assim por diante. Se você observar, ó, a relação entre eles dois, ó, que é comum a todos os termos, é que 9, se você observar, é a mesma coisa que 3 vezes 3. Ou seja, é a mesma coisa que 3 ao quadrado. 16 é a mesma coisa que 4 vezes 4, ou seja, 4 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado. E 1 é a mesma coisa que 1 vezes 1, ou seja, 1 ao quadrado. Portanto, nós podemos concluir que o AN é, na verdade, olhando para os outros termos, ó, o N ao quadrado. Portanto, essa é a lei de formação, ou seja, a forma que determina os termos dessa sequência. Então é isso, pessoal. Esta foi a nossa aula sobre sequências. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima.